Imagine um homem andando sozinho pelas ruas de Nova York, com os bolsos cheios de ideias e os olhos brilhando com visões do futuro. Esse homem não era um político, não era um militar, não era um bilionário, era um cientista menos. Mas não, qualquer cientista. Seu nome era Nikola Tesla, e sua mente parecia operar em um nível que o mundo simplesmente não estava preparado para compreender. Enquanto Thomas Edison lutava para vender suas lâmpadas, Tesla já pensava em iluminar o mundo. Enquanto outros tentavam controlar a eletricidade, Tesla sonhava em distribuí-la de graça para toda a humanidade. E é exatamente aí que começa o problema. Porque quanto mais ele avançava, mais claro ficava que seus inventos ameaçavam os interesses dos poderosos. Não demorou muito até que ele fosse silenciado, apagado, desacreditado. E quando morreu, sozinho em um quarto de hotel, seus cadernos desapareceram misteriosamente. Mas agora, neste vídeo, vamos reconstruir o que foi Perseid. Você está prestes a conhecer as invenções secretas de Nikola Tesla, as que poderiam ter mudado o curso da história. A torre da energia infinita Wardenclyffe Tower. O ano é 1901. Em uma área isolada de Long Island, Nova York, começa a construção de uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Uma torre metálica gigantesca, com mais de 60 metros de altura. Seu nome? Wardenclyffe Tower, seu criador? Tesla. Seu objetivo? Algo revolucionário demais para ser aceito na época. Transmitia energia elétrica sem fio por longas distâncias, usando a própria Terra e a atmosfera como condutores. Tesla acreditava que o planeta inteiro podia ser conectado por uma espécie de rede vibracional. Através dela, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia receber eletricidade de graça apenas com um receptor simples. E isso não agradou os barões da energia JP Morgan, o bilionário que inicialmente financiava o projeto. Retirou o apoio quando soube que Tesla não pretendia cobrar pelo uso da energia. A torre foi abandonada e mais tarde demolida. Os documentos, muitos deles sumiram. A ideia de energia livre e universal foi enterrada e continua sendo um tabu até hoje. 2. O oscilador sismorressonante. O terremoto artificial de Nova York em 1898. Tesla criou um dispositivo do tamanho de um tijolo, pequeno, silencioso, mas capaz de algo inacreditável. Produzir ondas de vibração que ressoavam com a estrutura em que era colocado. Ele o chamava de oscilador ressonante mecânico. Durante um experimento em seu laboratório em Manhattan, ele prendeu o dispositivo a uma viga de ferro e esperou. Após alguns minutos, a construção inteira começou a tremer como se estivesse no meio de um terremoto. Pessoas nas redondezas fugiram para as ruas. A polícia foi acionada. Tesla, desesperado, precisou destruir o equipamento com um martelo. Mais tarde, ele comentou com jornalistas que, se tivesse colocado o dispositivo na base da ponte do Brooklyn, poderia tê-la derrubado. Dê-me 5 homens e um dispositivo desses, e derrubo o Empire State Building em 1 hora. Nikola Tesla. É claro que nenhum governo quis tocar nesse assunto. Mas a ideia de que frequências podem afetar estruturas físicas nunca foi abandonada. Anos depois surgiram boatos sobre armas sísmicas, como o HAARP, e projetos de engenharia vibracional militar. Tudo com base em ideias semelhantes às de Tesla Trees ou o Raio da Morte, a arma que poderia impedir todas as guerras. Em 1934, Tesla foi a público dizer que havia criado um novo tipo de arma, uma que poderia desintegrar qualquer aeronave a centenas de quilômetros de distância com um feixe invisível de partículas. Ele a chamava de Teleforce. A mídia, sempre sensacionalista, apelidou o Raio da Morte. Segundo Tesla, essa arma poderia projetar um feixe de energia carregada com precisão cirúrgica, sem necessidade de pólvora ou munição. Ele alegava que com isso nenhuma nação jamais se atreveria a invadir outra. Tesla ofereceu sua invenção a vários países Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética. Nenhum deles aceitou oficialmente. Quando Tesla morreu, todos os seus cadernos e planos foram imediatamente confiscados pelo governo americano. Até hoje, alguns desses documentos permanecem classificados como confidenciais. 4. McQueen. De capturar pensamentos. Em uma entrevista surpreendente, Tesla revelou que estava trabalhando num dispositivo que conseguiria capturar imagens geradas na mente humana. Em outras palavras, fotografar pensamentos. A teoria dele era simples, revolucionária. O cérebro emite impulsos elétricos. Esses impulsos geram imagens mentais. Se conseguirmos captar essas frequências com precisão, poderíamos visualizar o que uma pessoa está pensando. Embora isso parecesse ficção na época. Hoje, tecnologias como imposto automóvel, eletroencefalogramas e leitura neural já conseguem interpretar ondas cerebrais e transformá-las em imagens.
Tesla previu tudo isso quase 100 anos antes, mas como ninguém na época compreendia seus conceitos, seu projeto foi ridicularizado e ignorado. 5. Tecnologia de antigravidade em seus últimos anos. Tesla afirmava que havia compreendido os princípios do que ele chamava de éter dinâmico, um campo invisível que permeava todo o espaço e permitia manipular a gravidade. Ele teorizava que, se pudéssemos girar campos eletromagnéticos em alta velocidade, poderíamos neutralizar a massa de um objeto, ou seja, fazê-lo levitar. Décadas depois, documentos não oficiais relatam que o governo americano teria desenvolvido uma nave secreta chamada TAR-3B, baseada em princípios similares, propulsão eletromagnética e antigravidade. Coincidência? Tesla chegou a mencionar que havia construído um protótipo de veículo voador movido por energia sem fio. Mas como era de costume, ninguém levou a sério seus pai-pais. Sumiram. 6. Manipulação do espaço-tempo entre suas ideias mais ousadas está de que tempo? Espaço e matéria são expressões vibracionais de uma mesma realidade universal. Tesla acreditava que, ao alterar a frequência de certos campos magnéticos, seria possível influenciar o tempo. Ele chegou a afirmar que viu o passado e o futuro, simultaneamente em uma experiência com campos de alta voltagem. Alguns teóricos dizem que isso inspirou projetos secretos como o Experimento Filadélfia, onde um navio teria sido teletransportado. Verdade. O fato é que Tesla estudava os efeitos da eletricidade em dimensões ainda não compreendidas pela ciência moderna. Conclusão. Reflexão final 20.01-22. Tesla foi um homem de outro tempo, ou talvez de outro mundo. Suas ideias poderiam ter dado à humanidade energia gratuita e limpa, tecnologia sem fios, transporte antigravitacional, comunicação interplanetária, compreensão da mente e do tempo, mas nada disso aconteceu. Foi o silêncio, o desprezo, o esquecimento. E a pergunta que fica é: quem realmente decidiu que essas ideias deveriam ser enterradas? Curtiu esse conteúdo? Dá um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você acha que esconderam as invenções de Tesla? Ou ele era apenas um visionário incompreendido? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue buscando o que foi escondido de você.